beleza pura? Hoje nós vamos falar de indução eletromagnética. Parte final do curso de magnetismo, muito interessante essa parte de indução eletromagnética. No grupo 2, lá no início, a gente aprendeu que corrente elétrica cria campo magnético. O Ørsted mostrou isso, eu até mostrei uma experiência para vocês. Corrente elétrica cria campo magnético. Beleza. Será que campo magnético cria corrente elétrica? Essa é uma pergunta bem interessante. Se corrente cria campo, campo cria corrente? A resposta é sim, só que sob determinadas condições. Quais condições são essas? Já vou falar para você, mas a ideia é a seguinte. Corrente elétrica vai criar campo magnético. Não tem condição nenhuma. Basta um fio estar passando uma corrente, ele cria campo magnético. Agora, para que o campo magnético crie corrente elétrica, pessoal, eu preciso ter variação do fluxo magnético num circuito fechado. Nossa, Meca, você falou variação de fluxo magnético, nunca nem ouvi falar de fluxo magnético. Então eu vou te explicar o que é fluxo magnético. É bem simples, tá bom? Não tem muito mistério não. Então assim, para ter corrente elétrica induzida, tem que ter mudança no fluxo magnético com o tempo num circuito fechado, tá bom? Vamos aprender o que é fluxo magnético. Para aprender o que é fluxo magnético, pessoal, a analogia que eu faço é que a galera entende bem facinho o fluxo magnético. Olha que legal. Vamos imaginar que você tenha um chuveirão, sabe aqueles chuveirões? Aqueles chuveiros de praia. Tá lá o seu chuveirão, né? Tá aqui o chuveirão. E eu chego para você e falo, olha, eu preciso que você pegue e escolha um desses 3 baldes, ó. 2 baldes, vai. Esse balde aqui ou esse balde aqui. Eu quero que você capte o máximo possível de água desse chuveiro. Você vai escolher o balde 1 ou o balde 2? Eu quero o máximo possível de água, de captação. Você vai escolher o balde 2. Eu falo, por quê? Ah, Meca, porque a entrada de água aqui é maior, essa área aqui é maior. Exatamente. Então, como essa área aqui é maior, você escolhe esse balde. Beleza, por quê? Porque eu te pedi um fluxo de água maior dentro do balde. Então você escolhe esse balde, beleza. Aí você vem e coloca o balde aqui embaixo. Põe o balde aqui. Pôs o balde assim, ó. Aquele balde ali, ó. Aí eu falo, meu amigo, cadê a água? Aí você fala, ah, é verdade, eu preciso ligar o registro, né? Tem um registro aqui, ó. Preciso ligar a água. Ótimo. Daí você liga a água. Perfeito, ligou a água. Turma, quanto que é o fluxo de água dentro desse balde? Vai ser 0. Ah, é verdade, não vai entrar nenhuma água nesse balde, não. Por quê? Ó, esta área aqui, que seria a área de entrada da água no balde, ela está perpendicular, olha. Eu vou fazer uma normalzinha essa área. Ela está perpendicular à sua água, né? A água está indo para baixo, o balde está para lá, né? Com a área para lá, não vai entrar nada de água nesse balde. Aí você fala, é verdade, né? Então, o que acontece? De acordo com esse ângulo, você vai ter um fluxo maior ou menor de água dentro desse balde. Qual que é o ângulo mais inteligente de você colocar? O jeito mais inteligente de você colocar para pegar o máximo possível de água é colocar o balde assim, né, gente? Colocou o balde assim, a gente vai ter o fluxo máximo de água dentro desse balde. Correto? Então vê se vocês concordam comigo. O fluxo de água dentro de um balde depende de 3 coisas. Primeira coisa, da água, né? Se você aumentar o registro, aumenta o fluxo. Se você diminuir o registro aqui, diminui o fluxo. Beleza. O que mais que depende? Depende da área. Se essa área aqui for grande, você capta mais água. Se a área for pequena, você capta menos água. E depende da posição, do ângulo que você vai colocar esse negócio. Perfeito? Ah, gente, se você entendeu isso, você acabou de entender a fórmula de fluxo magnético. Por quê? Ó? No caso, ao invés de um balde, nós temos uma espira. Ah, pedaço de fio, ó. Vamos imaginar um pedaço de fio aqui, ó. Tá bom? No caso, galera,
Ao invés de água, nós temos campo magnético. Ah! Nós temos campo magnético, ó. Que é o nosso B. Entendi. Aqui é a área que você tem, então isso aqui seria um pedaço de fio. Aqui é a área. E aqui seria o ângulo. Meca, por que cosseno? Gente, é simples de entender, né? Dá uma olhada. O cosseno de 90 vale 0. Ou seja, quando a espira estiver assim, o fluxo de linhas dentro dessa espira é 0. Entendi. Qual o jeito mais eficiente de colocar essa espira? É colocar como a gente mostrou, o balde. Se você colocar a espira assim, nós temos o fluxo máximo. Então vamos lá. Como calcula o fluxo magnético? A unidade é Tesla metro quadrado, que é Weber, tá? Tesla vezes metro quadrado é chamado de Weber. Perfeito? B, módulo do vetor indução magnética, em Tesla, né, pessoal? Campo magnético. A área em metro quadrado. E θ, o ângulo entre a normal e o campo, né? O ângulo entre a normal, né, e o campo. Entre a normal e o campo. Tranquilo? O ângulo entre N e A e B. Perfeito, pessoal? Então, se o B está para cá, o ângulo vale 90 graus. Tranquilo? Né? Que se tiver um outro ângulo, veja, vamos imaginar uma outra situação. Ó, imaginar essa situação assim, ó, em que eu tenho, por exemplo, a área aqui e o campo, assim, ó, tá? Tá nosso campo magnético. Ele vai te falar, por exemplo, que esse ângulo aqui que ele faz com a normal, aqui, ó, tá? Esse ângulo que ele faz com a normal, por exemplo, 30 graus, tá? E aí, na hora que você for calcular o fluxo, você vai fazer BA cosseno de 30, que no caso seria raiz de 3 sobre 2. Essa é que é a ideia. Então, esse é o ângulo entre o B e esta área aqui. Ficou claro, galera? Deu para entender que se eu colocar perpendicular, se eu colocar com 90 graus, o fluxo vai ser 0. Como que eu faria o fluxo ser máximo nesse desenho? O fluxo ser máximo nesse desenho, eu teria que pegar a espira, ó, e colocar assim. Aí eu teria o fluxo máximo. Como que eu faria o fluxo ser 0? Eu colocaria a espira assim, ó. Porque aí a normal dela estaria para cá, fazendo 90 graus com o campo magnético. Ok? Tá. Então eu espero que vocês tenham entendido o que é fluxo magnético. É igual pensar em fluxo de água. No caso da água, o que eu penso? Quanto mais água, mais fluxo. No caso do campo magnético, quanto maior o campo magnético, mais fluxo. Quanto maior a área, mais fluxo. E cosseno de θ é justamente porque se você colocar daquele jeito, vai ser 0, ou vai ser 1, ou depende do ângulo que você coloca. Tá bom? Beleza, né? Agora presta atenção. Muita atenção, que agora é o foco da aula. Você já aprendeu a calcular o fluxo magnético, tá? Fluxo magnético em Weber, tá? O ponto todo é o seguinte, pessoal. Ah, então se tiver fluxo, tem corrente? Não. O fato de ter fluxo não quer dizer que tem corrente. Tem que ter variação do fluxo. Não entendi. Imagina que você calculou o fluxo e deu 10 Weber. Se daqui a pouco você calcula de novo e continua dando 10 Weber, não teve variação do fluxo, então não vai ter corrente. Ah, o fato de ter fluxo não quer dizer que tenha corrente. Não, tem que ter mudança. Se de 10 foi para 9, tem corrente. E o circuito for fechado, tem corrente. Se de 10 foi para 11, tem corrente. Essa aqui é a ideia, tem que ter variação. Eu vou fazer uma experiência agora com vocês, animal. Na prática você vai entender o que é variação do fluxo magnético criando corrente elétrica. Vai ser bem legal. Acompanha aí, vamos lá. Vamos lá então, galera, mostrar para vocês a experiência, né, de que tem que ter variação do fluxo magnético para que haja corrente elétrica induzida. Então aqui, ó, é um pedaço de fio enrolado, tá? Então é fio. Aqui nós estamos com um amperímetro, tá? E aqui eu tenho um ímã. Perfeito? Bom, pessoal, ó, se eu mantiver o ímã parado, tá tendo fluxo magnético lá,
está entrando, né, ou saindo, não sei se é polo norte ou polo sul aqui, mas não tem variação. Para que crie corrente elétrica tem que ter variação do fluxo, ó. Ó que bacana. Então, se eu aproximar ou afastar o ímã, vai ter corrente elétrica induzida. Exercício de vestibular normalmente é isso aqui, ó, galera, ó. Tá vendo, ó? Se eu tiver paradinho aqui, ó, corrente nula. Se eu aproximar ou afastar, tem variação do fluxo magnético, portanto gera corrente elétrica. Tranquilo? Que experiência bacana, né? Então essa aqui é a ideia. Tenho o ímã, tenho um fio, provoco variação do fluxo magnético. Lembre-se que a variação do fluxo magnético pode ser dada de 3 maneiras, ou variando o campo, ou variando a área, ou variando o ângulo, tá ok? Neste caso aqui, ó, estou variando o campo, tá? A área está fixa aqui. Mas eu poderia fazer uma coisa de mudança aqui, opa, caiu, que qualquer forma, qualquer um daqueles 3 elementos que eu faça com que modifique o fluxo magnético, galera, vai criar corrente elétrica induzida. Então, questão clássica do vestibular é o ímã parado, ó. Com o ímã parado tem fluxo, mas não tem corrente. Ou, por exemplo, os dois indo para a direita com a mesma velocidade. Tem fluxo, mas não tem corrente. Tem que ter variação do fluxo para ter corrente elétrica induzida num circuito fechado. Bacana, né? Cara, que experiência louca, né? Então olha como a gente vê na prática diferente, né? Ó, você viu que eu tive que fazer o quê, ó? Variação do fluxo. Criou variação do fluxo, vai ter corrente elétrica, porque o circuito era fechado. Aí você me pergunta, Meca, para onde vai essa corrente elétrica? Qual é o sentido? É horário, anti-horário? Quem determinou isso, pessoal, foi um cara chamado Lenz. Então, a lei de Lenz, que a gente vai aprender agora, ela é usada para você saber o sentido da corrente elétrica induzida. Eu vou escrever a lei de Lenz, o que ela é. Você vai falar, nossa, é difícil. Depois vocês vão ver como que é tranquilo. Ó, olha a lei de Lenz. Ela diz o seguinte, ó. A corrente elétrica induzida, induzida é essa que a gente cria aí com a variação do fluxo, tá, pessoal? Corrente elétrica induzida é tal que se opõe à variação de fluxo que a originou. Nossa, que difícil! Fica sossegado que vocês vão tirar de letra depois que eu explicar. Então, a corrente elétrica induzida é tal que se opõe à variação de fluxo que a originou. Essencialmente é um princípio da conservação da energia. Vou te facilitar a vida, galera. Lei do contra. Então eu falo para os aluninhos que a lei de Lenz é a nossa lei do contra. Como assim lei do contra, Meca? Manja aquela pessoa que vai contra tudo? Vamos ao cinema? Não. Vamos ao teatro? Não. Vamos no cursinho? Não. Aquela pessoa do contra. Aí você fala, ah, então eu não vou no cinema. Aí a pessoa fala, não, vamos no cinema. Você fala, caramba, você está indo contra, acabei de falar. Sempre tem que ir contra. Como que funciona a lei de Lenz ou lei do contra? Primeira coisa que você vai fazer, é o que está acontecendo. Confia em mim, ó. Você vai falar o que está acontecendo. Já te mostro. Depois, galera, você vai contra isso. Tá? E depois, você vai fazer a regra da mão direita. Tá? Se você seguir esses 3 passos, você não vai errar nunca a lei de Lenz. Se você seguir esses 3 passos, você não vai errar nunca a lei de Lenz. Você vai sempre saber para onde vai a corrente elétrica, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui para ficar facinho para vocês entenderem. Vamos imaginar a seguinte situação. Tem uma espira. Lembre-se que na nossa experiência eu enrolei várias, né? Imagina que tem só uma aqui, um circuito fechado, tá? E eu tenho um ímã com polo norte aqui, ó. Norte aqui, sul aqui. E esse ímã está se aproximando. Esse ímã está se aproximando da espira.
Então esse ímã está se aproximando da espira. Então ele tem polo norte e polo sul, e ele está se aproximando da espira. Então vamos lá. Olha como é simples se prestar atenção. Primeiro você fala o que está acontecendo. O que está acontecendo? Oi, eu sou o norte, estou chegando. O norte está chegando na espira. Beleza, isso é o que está acontecendo. O norte está chegando. E aí você vai contra isso. Para ir contra um norte chegando, você cria um polo norte. Tá certo? Porque se você criar um polo sul, você puxa esse norte. Você quer ir contra. Porque o norte está chegando. Então você cria um polo norte. Ó, você cria aqui um polo norte. Por quê? O polo norte está chegando e você vai contra isso. Aí você vai fazer a regra da mão direita. A linha de campo entra no norte ou sai do norte? Nós já aprendemos. A linha de campo sai do norte. Dedão, ó, sai do norte. Ó. Sai. Se estivesse entrando era assim. Ó. Sai do norte, corrente no sentido aqui, ó. A corrente vem para cá. Tá bom? A corrente vem para cá. Então lá atrás ela vai ali e faz assim. Ó. A corrente está assim. Acho que deu para entender? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos. Lei de Lenz, lei do contra, né? Ô, Mac, eu vou aprender a calcular essa corrente? Vai, a gente vai usar a lei de Faraday. A lei de Faraday, eu vou aprender a calcular a força eletromotriz induzida que gera essa corrente elétrica aí, se o circuito for fechado. Vamos lá. Outro exemplo. Vamos imaginar agora o polo sul, só que ao invés de chegando, indo embora. Tá aqui o nosso pedaço de fio. O polo sul agora está indo embora. Tá vendo? Eu inverti o ímã, ó. E agora eu pus o sul aqui e afastando. Então é uma situação totalmente diferente. O sul está aqui agora, ele estava aproximando, agora está afastando. Vamos lá. Diga para mim o que está acontecendo. O que está acontecendo? O sul está indo embora. Tá vendo que o sul está indo embora? Eu quero que o sul vá embora? Não. Então eu gero um polo norte aqui em cima dessa espira. E aí eu faço a regra da mão direita, que é a terceira etapa de você descobrir. Sai do norte, corrente também para cá. Beleza, galera? Ó, sai do norte, a corrente está assim. Perfeito? Então tá aí. Essa é a lei de Lenz. Lenz, agora eu vou fazer um resumo de tudo que a gente falou. Essa aula está mostrando pra gente o quê? Que para eu criar corrente elétrica induzida tem que ter variação do fluxo. Lembra da experiência? Variação do fluxo. Se não tiver variação, não tem corrente. Perfeito, pessoal? Bom, como que eu calculo o fluxo? Lembra da história do chuveiro? Depende do quê? Do B, que faria o papel da água, da área e do ângulo. Então é BA cosseno θ. BA cosseno θ. Tesla vezes metro quadrado é o Weber, tá, pessoal? E a lei de Lenz. Para que serve a lei de Lenz? Para você saber para onde vai a corrente elétrica induzida. Olha que interessante agora o que eu acabei de escrever. A corrente elétrica induzida é tal que se opõe à variação de fluxo que originou. Então o que acontece? Ela se opõe à variação do fluxo. Eu estou chegando no norte aqui, eu vou me opor a essa variação de fluxo. Então para me opor a esse norte, eu crio um polo norte. Tranquilo, pessoal? Essa que é a ideia da lei de Lenz. Vou fazer só mais um exemplo, não custa nada, para ver se vocês de fato entenderam. Vamos lá. Questão caiu na FUVEST, hein? Ele perguntava o que acontecia com este carrinho. O que acontecia com este carrinho? Era um carrinho que tinha um ímã aqui em cima, ó, com polo norte e polo sul. E esse ímã estava se aproximando de uma espira aqui, ó. Tá? Estava se aproximando de uma espira aqui. Perfeito. Aí a FUVEST perguntava o que acontecia entre esse carrinho e a espira. Bom, vamos lá, galera. O circuito era fechado aqui e tal. O polo norte está se aproximando. Eu quero que o norte se aproxime? Não. Como que eu sei que está se aproximando? Ele falou pra gente. Ele falou que a velocidade do carrinho era para cá. Então o polo norte está se aproximando. Eu quero que o norte se aproxime? Não. Que polo que eu gero então aqui, ó?
Eu vou gerar aqui um polo norte. Vou gerar aqui um polo norte. Regra da mão direita, sai do norte, a corrente está assim. Regra da mão direita, sai do norte, a corrente está assim. Então a corrente vai estar assim. E a resposta que a FUVEST queria, haverá uma repulsão entre a espira e o carrinho. Concorda que vai ter uma repulsão? Ó? Norte com norte, repulsão. Ele nem perguntava da corrente elétrica induzida. Ele só perguntava se haveria atração, se haveria repulsão. Beleza, pessoal? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço. Tchau, tchau.